Amém? Querido, valeu, obrigado. Deixa eu dar reforçar alguns avisos aqui. Lembrando você que começamos a partir de domingo agora, esse próximo domingo. Então vamos começar o nosso culto pela manhã. Amém? Só deixando claro, são 2 cultos. Nós teremos o culto pela manhã e o culto à noite. Então algumas pessoas têm dificuldade, preferem o culto pela manhã. Então agora você tem essa opção, ok? Então nós temos agora avivamento ao amanhecer. Certo? Mesmo culto, vamos buscar a mesma presença, ok? Vamos ter o mesmo ambiente de glória. Talvez o que Deus tem para fazer não sabemos ainda, mas pelas profecias, pelas impressões proféticas, Deus quer fazer coisas tremendas pela manhã. Então nós vamos dar toda a liberdade ao Espírito, ok? Queremos fazer um culto que comece às 9h30 para terminar no máximo, ok? Às 11 horas, certo? Então nós queremos, você que prefere pela manhã, você é nosso convidado, tá bom? E convide amigos, convide pessoas, traga as pessoas para termos esse momento aí pela manhã. Pastor, vai ter toda a estrutura que tem à noite? Crianças, grupo de serviço, e etc e tal, não sabemos, ok? Vamos esperar para ver quantos virão, qual é a equipe que vai vir, e aí nós vamos montando o nosso culto pela manhã. A ideia do culto pela manhã é como se estivéssemos começando uma nova igreja, ok? Como que você começa uma nova igreja? Começa com um grupo de pessoas que tem, ok? Então nós vamos estar aqui pela manhã, construindo uma nova, ok? Um novo ambiente, e se você prefere, então você é nosso parceiro e convidado, tá bom? Glória a Deus. Então só para esclarecer, não é que o culto da noite muda para amanhã, ele também terá à noite, continuamos com o mesmo horário, às 18 horas, mas agora com a opção número 2. E aproveitando o ensejo, não sei quantos sabem, mas nós já estamos com um avivamento em Balneário Camboriú também. Abrimos nossa primeira igreja em extensão em Balneário Camboriú, já estamos ali há 2 meses, reunindo média de 40 pessoas por culto. Então se você tem alguém em Balneário Camboriú, algum parente que está lá precisando de uma igreja, já indica, tá bom? Daqui a pouco vamos ter o nosso vídeo dizendo o endereço, os horários de culto lá, e vamos ter agora já estamos agora com as nossas atividades ali em Balneário Camboriú. Toda quarta-feira eu e a Rosângela estamos indo para lá, formando equipe, fazendo nossos cultos, e tem sido muito gratificante, tem sido muito bom o que Deus está fazendo lá. Então ore pelo avivamento em Balneário Camboriú, tá bom? E aí quem quiser no futuro e ter um chamado, quer ser o líder daquela igreja, ser o pastor de Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú é uma terra de luta, né? E aí nós vamos dar um apartamento de frente para o mar, né? Bastante luta, tá bom? Então tem que orar bastante por Balneário Camboriú, é uma terra de luta, de batalha espiritual, né, Igor? Eita glória, amém, queridos. Lembrando, queridos, também, que toda quarta-feira, aqui ao meio-dia, estamos com o nosso almoço com o Espírito Santo. Temos um tempo de adoração e agora um tempo de estudo, de leitura da palavra de Deus. Então você está por aí, meio-dia, né? Já aprendemos que a oração do meio-dia é uma oração de fogo, uma oração poderosa. Então é uma oportunidade para você. Aproveita, já engata um jejum, ok? Talvez você não tenha tido a prática de jejuar. Então tira a quarta-feira, jejua junto conosco e vamos buscar a presença de Deus. E também, agora, domingo, certo? Domingo agora, nós teremos o nosso treinamento de grupo de serviço. Amém? Querido, o que é o grupo de serviço? Querido, grupo de serviço, o que eu vou dizer do grupo de serviço? O grupo de serviço é tudo aqui, né? É ele que cuida do estacionamento, é ele que cuida que a igreja esteja em ordem, é ele que cuida para que você tenha um conforto nesse lugar. Então, são verdadeiros servos e verdadeiros obreiros da casa do Senhor. Sem o grupo de serviço aqui era uma desordem, uma bagunça, uma confusão. Mas graças a pessoas voluntárias que sentem no coração o desejo de servir aos irmãos, nós temos essa equipe. Então, para você que sente, que quer se envolver, aprender a servir mais e melhor, domingo aqui teremos o nosso treinamento, tá bom? Então nós contamos com você. Prontos para a palavra? Amém. Quero trazer para você, agora eu vou mudar o microfone aqui.
Aleluia. Você viu que eu tenho 2 microfones? Chique, hein? Aleluia. Queridos, essa semana, muita coisa aconteceu essa semana, muitas coisas, correria, viajando, encontro e reuniões e tal. Mas no meio dessa turbulência toda, o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração algumas lembranças. E me fez voltar a alguns acontecimentos do meu passado. E me fez lembrar de coisas que me amarravam, coisas que me prendiam, coisas que até me condenavam. E como Ele maravilhosamente me libertou de muitas amarras que me puxavam para trás. E dentro disso, orando e lembrando disso, algumas horas louvando a Deus por tantos milagres que Ele fez na minha vida, eu resolvi ministrar hoje à noite um tema focado nisso, removendo as amarras do passado. E querido, nós precisamos entender que o passado, ele é muito presente em nossas vidas. E o passado, muitas vezes, ele não é só presente na memória, mas ele é presente na alma, em forma de amarras, em forma de pesos, em forma de cadeias. E quando nós somos presos a um passado, dificilmente vamos alcançar um futuro desejado. Então o passado, que é muito presente em forma de amarras, em forma de cadeias, ele, com muita certeza, ele vai impedir o futuro desejado. Então eu quero falar com você, e eu gostaria que você abrisse o seu coração, para que nós pudéssemos fazer uma visita às cadeias e aos porões que estão te aprisionando, se referindo ao teu passado. Todo mundo tem um passado, né? Todo mundo tem um passado. E nós precisamos entender e aprender a lidar com o nosso passado. Amém? A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 5, queria começar com esse texto. E esse é um contexto de Josué capítulo 5, onde agora Israel, ele troca a liderança. Moisés liderou Israel por um bom tempo, só que Moisés agora morre, e a liderança da nação passa pelas mãos agora de Josué. E Josué agora ele está diante da terra prometida, e ele está diante do futuro. Agora Josué está com uma janela enorme, olhando para o seu futuro. E esse futuro aponta todas as promessas de Deus. A conquista da terra, a terra que mana leite e mel, as riquezas da terra, a produtividade da terra, as conquistas da terra, agora estão diante dos olhos de Josué. E Josué, juntamente com o povo que tinha um passado de escravidão, eles agora estão diante de conquistas, estão diante de possibilidades como nunca tiveram antes. O futuro desejado está próximo. Amém? E agora, queridos, eles precisam entrar com toda a força, eles precisam entrar com todo o ânimo, porque vai exigir energia, vai exigir concentração, vai exigir batalhas, vai exigir disposição, vai exigir força para alcançar o futuro desejado. Agora, muito sabiamente, o Espírito Santo, o poder de Deus, instrui Josué, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: porém em seu lugar pôs a seus filhos, a esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então Josué agora, diante da nação e diante da janela do futuro, ele reúne toda aquela geração que, com o histórico do passado, com o histórico de escravidão, com o histórico de dor, de humilhação, de sofrimento, e agora Josué reúne eles diante da possibilidade que se abriu de um futuro glorioso, e ele tem uma ação de circuncisão. Não vamos entrar no fato do que é a circuncisão, mas a circuncisão era a aliança, era o compromisso deles com Deus. E a Bíblia diz no versículo 8, diz assim: e tendo sido circuncidada toda a nação, diga toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. E versículo 9 é o texto chave aqui, e disse mais o Senhor a Josué:
hoje, diga hoje. Hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Olha só, diante do futuro, diante das conquistas, diante da possibilidade, das probabilidades do futuro, Deus fala para Josué: antes nós precisamos resolver algumas coisas. Não dá para conquistar amarrado no passado. Ei, ouçam o que eu vou te dizer. Você não vai alcançar os teus sonhos, as promessas, o casamento dos sonhos, os negócios dos sonhos, a vida dos sonhos, se você tem prisões no teu passado. E a Bíblia diz que ali naquele lugar chamado Gilgal, Gilgal significa círculo, fala de aliança, fala de concerto, fala de concentração. A Bíblia diz que ali em Gilgal, o Senhor removeu o opróbrio do Egito. O que é o opróbrio do Egito, pastor? Toda a vergonha que o Egito imprimiu no coração dos filhos de Deus. Toda a humilhação, toda a derrota, todo pensamento escravo, toda limitação para sonhar e para conquistar. Deus falou: eu tenho que resolver, eu tenho que matar esse passado de uma vez por todas, e eu tenho que liberar o meu povo. E essa noite, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que é uma noite de libertação, amém? Estamos debaixo de uma nuvem de libertação, cadeias serão quebradas, correntes e algemas serão arrebentadas na tua vida, porque o Senhor vai remover o opróbrio do teu passado. Quantos creem? Amém? Queridos, esse é um ponto chave da nossa vida. Deus tem um bom futuro para você. A Bíblia diz que os sonhos que Ele tem para mim são sonhos de paz e não de mal. É um futuro desejado que Deus tem para todo aquele que é nascido em Deus. Querido, Deus não tem sonhos de derrota, Deus não tem sonhos de miséria, Deus não tem sonhos de isolamento, Deus não tem sonhos de morte trágica, mortes por câncer. Não é esse o sonho de Deus para a tua vida. Deus tem sonhos de paz, planos de paz para você. Quantos creem nisso? Amém? Agora, o opróbrio, ele fala da vergonha. O opróbrio fala das cicatrizes ou das marcas que o passado do Egito deixou em toda uma nação. E a vergonha, queridos, é um dos grandes males do ser humano. A vergonha tem efeitos devastadores na vida de uma pessoa. A vergonha traz timidez. E olha o que é timidez, é um negócio sério. Timidez é coisa séria. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha só. Mas aqui timidez não é uma pessoa tímida, que quando aquele garoto adolescente, que quando a menininha olha para ele cora as bochechinhas, que vergonha, né? Timidez não é esse tipo de timidez que a Bíblia diz. Timidez é um tipo de amarra, que intimida o teu espírito, que coloca um medo e uma vergonha e uma consciência de incapacidade. Então muitos estão diante de promessa, estão diante de grandes possibilidades, mas tem uma prisão, tem um laço com o seu passado, e isso tem intimidado você. Esse é um problema. A vergonha, querido, ela acompanha por coisas que fizemos no passado. Muita gente leva uma condenação, ou leva uma marca de erros que cometeram no passado. Erros que foram terríveis, concordo com você. Situações que foram muito vergonhosas. Algumas pessoas se envolveram com prostituição, algumas pessoas se envolveram com aborto, algumas pessoas se envolveram com crimes. Querido, o teu passado, como diz o outro, o teu passado te condena, tá? Mas nós precisamos resolver. Porque preste atenção no que eu vou te dizer. O Deus poderoso, que perdoou os teus pecados, olha o que Deus fez. Ele perdoou. E sabe o que mais Ele faz? A Bíblia diz que Ele esquece os teus pecados. Sabe o que Deus, que é o mais interessado, o Deus que é o mais capacitado, quando Ele olha para você, Ele resolve o teu passado, sabe como? Esquecendo. Todos os teus erros, todos os teus, as tuas vaciladas do passado, Deus resolve dessa forma. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. E Ele não lembra mais. E por que você, que nem é Deus, que nem é tão poderoso assim,
E por que você insiste em carregar esse fardo tão pesado? Está na hora de você se desvencilhar disso. Está na hora de a vergonha ser lançada fora. Amém? Querido, muitas vezes nós carregamos a vergonha por algo que os outros fizeram. Talvez o cônjuge cometeu um erro e você carrega essa vergonha. Os filhos cometeram um erro. Eu me lembro que já atendi mães onde os filhos se envolveram com drogas, os filhos se envolveram com crime, e essa mãe hoje carrega uma mágoa, uma dor, um sofrimento tão terrível, porque ela carrega a vergonha dos filhos. E ela não consegue ser livre por causa disso, porque foi tanta vergonha, foi tanto trauma. Eu me lembro, querido, em termos de testemunho, na minha adolescência eu cometi algumas coisas muito ruins que desonraram os meus pais. E fiz coisas que me arrependo, e Deus teve que curar o meu coração, para que eu pudesse me desvencilhar, mas os meus pais foram muito envergonhados, foram muito desonrados. E como adolescente, imaturo, achando que era o dono do mundo, o rei do pedaço, eu fiz coisas e que minha mãe e meu pai se envergonharam. Passou anos e anos, já com filhos, eu já com meus filhos, fomos fazer uma viagem de férias, e numa conversa eu e meu pai, eu dirigindo e ele do lado ali no caroneiro, e nós fazendo uma viagem longa, e a gente tocou nos assuntos muito interessantes daquela época, e meu pai falou: olha, foi por culpa tua que eu tomei uma decisão que me arrependo até hoje. E eu via que meu pai carregava ainda uma marca, e uma mágoa, e uma culpa, uma mágoa por eu ter cometido um erro contra ele, ter desonrado ele, mas também eu percebi, na nossa conversa, ele carregava uma culpa, dizendo: por que eu falhei a ponto de vocês cometerem esse erro? Querido, já havia se passado mais de 20 anos, e o meu pai ainda era preso por causa de uma ação do passado. E ali eu tive a oportunidade, eu e ele no carro, na estrada, ele não tinha como fugir, nem eu, né? Então nós estávamos destinados pelo Espírito Santo naquele ambiente, e onde eu pude olhar nos olhos do meu pai. Nunca, fazia 20 anos que eu não havia tido aquela oportunidade. E eu olhei nos olhos dele e falei: pai, me perdoe. Eu não imaginei que isso ia causar tanto dano assim. Eu sabia dos danos que tinham, as consequências que isso tinha trazido para a minha vida, mas eu não tinha noção do estrago emocional que tinha cometido no coração do meu pai. Eu, por ter maturidade, vivendo uma vida com Deus, o Espírito Santo já tinha me libertado. Mas meu pai não era tão maduro assim. E ele estava oprimido por uma vergonha e por uma consequência que os filhos cometeram. Queridos, e depois disso, meu pai tem vivido uma vida diferente. E a gente tem conversado e a família toda diz: nossa, o seu Dalí está diferente. O que aconteceu? E a Rosângela, mais cômica de todas, diz: cuidado, eu acho que ele vai morrer, ele está muito bonzinho, né? Houve uma mudança, houve uma transformação. Minha mãe, que anda com ele há mais de quase 50 anos, diz: o teu pai está mudando, teu pai está diferente. Resolveu um problema do passado. Aleluia! O passado é terrível quando ele nos aprisiona. Querido, também temos carregado vergonhas. E muitas vezes carregamos vergonha porque tomamos decisões erradas. Não nos capacitamos para tal coisa. Fomos desqualificados em alguns lugares de trabalho, ou em alguns lugares que tentamos enfrentar, tentamos entrar, tentamos fazer parte, e nos desqualificaram. E isso hoje carrega traumas em nossas vidas. Agora deixa eu te falar algo mais pesado ainda. A vergonha, querido, a vergonha não é só uma timidez que faz você baixar a cabeça, mas a vergonha é uma culpa que pesa nos teus ombros e que te esmaga. E impressionante, no trabalho de aconselhamento pastoral, eu trabalho com aconselhamento e com o coração de pessoas há mais de 20 anos, eu consigo entrar, mais de 20 anos eu entro no coração das pessoas, eu conheço intimidades das pessoas, e na maioria delas, na maioria absoluta dos problemas das pessoas, são culpas relacionadas ao passado. Isso tem roubado a tua promessa. Isso tem desqualificado você. A afronta, querido, antes de vencer os seus inimigos, antes de enfrentar as promessas de Deus, antes de você conquistar o que Deus tem para você, você precisa se livrar das afrontas do teu passado. Quanto peso do passado
você está carregando na tua mochila hoje? Joga fora. Joga fora. Hoje é o dia de você se livrar disso. Queridos, muitas pessoas, infelizmente, não tiveram um ambiente familiar tão bom assim, tão perfeito. Mas nós conhecemos e sabemos que existe isso. Muitas pessoas que foram abusadas por pai, por pessoas que confiavam. E aquilo foi traumático. Aquilo foi horrível. Querido, mas foi o teu passado. Já foi. E não deixe que aquela experiência horrível, não permita que aquela experiência dolorida, de traição, de humilhação, que claro, não deveria ter acontecido, concordo, poderia você não existir naquela época, concordo, mas infelizmente aconteceu, é um fato. Mas aquilo que aconteceu no teu passado, que eu concordo com você, vamos chorar as tuas dores, vamos entristecer juntos, mas você precisa deixar isso lá atrás. Porque isso está comprometendo o teu futuro. O que aconteceu no passado não pode ser a consequência de uma limitação do teu futuro. O futuro é glorioso, conforme a palavra de Deus te diz. Você não está condenado a ficar preso nessa amargura de alma. Querido, pessoas que foram rejeitadas. Quando nasceram, o pai não quis, a mãe não quis. Na adolescência, era gordo, era feio, era esquisito. E ninguém quis namorar com você, não sei o que aconteceu. Todo mundo teve uma experiência ruim. Todo mundo passou por uma dor horrível. E sabe o que é impressionante? Você sobreviveu. Você está aí. Talvez mais gordinho ainda. Talvez mais bonito. Agora vamos falar a verdade. Impressionante como o tempo deixa a gente mais bonito, né? Estou querendo falar nada para mim, mas... Querido, se você pegar uma foto do Renato há 20 anos atrás, você fala, sangue de Jesus tem poder. Você está bonito, Renato. É impressionante, né? O mundo, a vida é trágica, a vida acontece um monte de coisa, mas a gente sobrevive. E a graça de Deus vai nos levando de glória em glória. Amém? Não permita que aquilo que foi dolorido, foi trágico, ok? Mas resolva isso. Resolva. Queridos, quanta coisa ruim. Quanta coisa trágica. E sabe de uma coisa? Isso intoxica. Isso é um veneno injetado nas tuas veias, que vai matando você, vai entrando na tua corrente sanguínea, querido, e causa danos profundos. Quais são os danos, pastor? Isso te contamina. Contamina você, torna você uma pessoa amarga, torna você uma pessoa intragável. Você talvez já conhece alguém, uma pessoa incapaz, intragável, pessoas amargas, pessoas que você senta do lado delas, ela só sabe falar mal dos outros. O assunto dela é criticar alguém ou criticar algo. Querida, essa pessoa nós rotulamos de pessoas talvez fofoqueiras. Talvez nós dizemos que pessoa mais esquisita, não sabe falar de nada a não ser da vida dos outros. Nós chamamos elas de mesquinhas, podemos dar títulos que for, cada vez mais bonitos, achamos palavras mais bonitas para definir essas pessoas, mas no fundo, são pessoas que foram contaminadas pela amargura. A Bíblia diz, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote, te contamine, e por ela você contamine a muitos. Uma pessoa que não resolve o seu problema do passado, ela está intoxicada pelo veneno da amargura, ela contamina a si própria e contamina todo o ambiente, e se encontrar uma outra pessoa amargurada de espírito, magoada, ressentida, querido, aquilo vira um veneno mortífero, e quem chegar ali está morto. Às vezes senta na roda para conversar, você senta em... Claro que aqui não, né, queridos? Você vai ver isso lá na China, né? Mas você senta aí em alguns grupinhos e a conversa é só falar mal dos outros. Sabe por que você fala tanto mal dos outros? É porque você não aceita que as pessoas se prosperem, porque você leva uma culpa no teu passado.
Você não consegue ver qualidades nas pessoas. Porque para você todas as pessoas vão falhar com você. Porque você foi traído, você foi ferido e agora você se projeta. O teu passado sempre vai ser uma projeção para todos os relacionamentos. Pessoas que ardem em ciúmes, casamentos que são vítimas de ciúmes. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar, se eu não cuidar. Querido, ciúmes não é cuidado. Tem pessoas que têm ciúmes doentio. A mulher não pode ir na padaria, que ele já manda, ele já instalou um chip, né, que ele fica controlando pelo GPS. O marido não pode ir ali e jogar um futebol. Deus o livre, com quem estava lá? Aquela vagabunda estava lá? Estou falando que é na China, tá? Qual que fala vagabunda em chinesa, né? Em chinês. Não é ciúmes, é insegurança. Traumas do teu passado, que está matando o teu presente e impossibilitando você de um futuro melhor. Resolva teu passado, querido. Tem alguém aí? Querido, além de contaminar essa amargura, esse veneno da vergonha, da frustração, ele te escraviza. Pessoas que não são felizes, pessoas que não conseguem se alegrar com os que se alegram. Como, de novo, agora a igreja da Austrália, você conversa com os pastores australianos e fala, meu Deus, como a igreja, ela não se alegra com os que se alegram. O irmão conseguiu um emprego melhor, também puxando o saco, aí ele consegue mesmo. O irmão comprou um carro bonito, está roubando. E na verdade, queridos, o que envolve em nós é uma escravidão, onde nós não conseguimos celebrar vitórias. Eu não consigo celebrar a conquista do meu irmão. E eu fico preso, escravizado, amarrado nas conquistas. E eu fico projetando isso. Porque eu não consigo, então eu não quero que ninguém consiga. Além disso, ela te torna cego. Eu não consigo enxergar a vontade de Deus, eu não consigo enxergar os sonhos de Deus, eu não consigo enxergar um futuro melhor. Ela endurece o teu coração, cada ano que passa, cada dia que passa, teu coração vai petrificando, e você passa a ser insensível, você fica duro para amar, você fica duro para tolerar, você fica duro para aceitar, você fica com o coração cada vez mais duro. Deus não consegue tocar o teu coração de tão duro que ficou. Ei, deixa eu te falar, tem coisas, querido, que ou você entra no tempo e resolve, ou são coisas que você não vai resolver nunca mais. Teu coração fica tão duro. A Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu. Você sabe o que é um coração endurecer? Quando um coração endurece, significa que acabou, não tem mais jeito. E quando você não resolve as tuas amarguras, quando você não resolve as tuas frustrações, as suas vergonhas, você corre o risco de ser contaminado, escravizado, ficar cego e um coração endurecido. E qual a consequência disso tudo? Você vai se perverter. Você vai se desviar. Você não vai mais andar com Deus. Deus não será mais a tua alegria, Deus não será mais a tua fonte, Deus não será mais a tua esperança. Você vai se entregar de vez, porque você deixa de acreditar em tudo. Ei, deixa eu te falar algo aqui, olha aqui para mim, todos. Deixa eu te falar, olha aqui para mim, você está andando num grupo familiar, você tem um pastor, olha aqui para mim, resolve o teu coração enquanto dá tempo, porque se um dia esse pastor deixar você não se encontra com Deus nunca mais. Tem pessoas que pensam que tudo não conseguem entender os propósitos de Deus. Se Deus colocou um líder, um discipulador para andar com você, saiba de uma coisa, é temporário, não é para sempre. E se você não está entendendo o projeto de Deus, o propósito de Deus na vida de um discipulado com a tua vida, no propósito de Deus em colocar alguém para cuidar de você, se você não entender o propósito, você não valoriza e não deixa Deus curar você. E eu vou te dizer uma coisa, aqui 6 meses, 1 ano, onde Ele não será mais o teu pastor, onde Ele não será mais o teu discipulador, você vai ficar sozinho, e você não vai ter estrutura, e você se desvia. Quantos querem se desviar?
Quantos querem ir para o inferno? Ah, ninguém quer, que bom. Então você tem que alcançar maturidade. Você tem que ser maduro. E a maturidade passa pelo processo da cura da alma, cura das emoções. Senão você se perverte, você se perde. Impressionante o número, já falei aqui para vocês o número dos desviados. Impressionante o número de pessoas que frequentam a igreja e estão com o coração duro, nada entra, a palavra não entra, os conselhos não entram, a oração não toca, o Espírito Santo não move. Por quê, pastor? Não, é que eu sou diferente, eu não gosto dessas coisas, ficar pulando, gritando. Não tem nada a ver. O que você precisa perceber é se as tuas pendências do passado não endureceram o teu coração a ponto de você não ter mais condição de andar com Deus. Você sabia que existe isso? Aleluia! Quando pecamos, nós cometemos pecados, querido. Nós precisamos carregar uma vergonha dos nossos erros. Poxa, pequei, que coisa. Onde eu estava com a cabeça que eu fiz aquilo? Nós precisamos ter vergonha do ato de ter cometido um erro. O apóstolo Paulo fala assim, o que serve isso? A não ser para que nos envergonharmos. O profeta diz, só nos resta agora corar o rosto, dizendo que vergonha, por que eu fui fazer aquilo? O pecado, ele precisa gerar uma vergonha de arrependimento. Por que eu fiz? Mas ele não pode se tornar um fardo que me oprime durante toda a minha vida. O teu pecado, o Senhor perdoa. E o teu passado, Ele não esquece mais. Querido, quando eu não resolvo, vamos lá, já estamos indo para o final. Quando eu não resolvo, eu crio barreiras de proteção. E eu eu começo a criar fortalezas. E essa afronta, ela cria uma personalidade em mim de proteção. E para onde vai essa proteção? Ela vai para dois caminhos. Ou ela vai para a rejeição, ok? Ou ela vai para uma autoprojeção, que é uma superioridade. A rejeição, ela anda para o caminho, ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém fala comigo, ninguém me compreende, ninguém ora por mim, ninguém me dá oportunidade. Isso é rejeição. Claro que aqui não tem ninguém assim. Mas pessoas que a barreira de proteção que ela levantou foi: ninguém me ama, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. Estou casado com você há 500 anos. Oh, Matusalém, né? Estou casado com você há tantos anos e você nunca me valorizou, você nunca me disse, você nunca fez. Barreiras de proteção. E eu me coloco numa posição de vítima. E ninguém consegue resolver teus problemas. Se você vive choramingando demais, se você anda se sentindo rejeitado demais, fique de olho. O teu passado está te prendendo. Você precisa fazer uma viagem ao teu passado, a última viagem ao teu passado, e encontrar o lugar onde te amarrou, e cortar aquela amarra, e viver um futuro melhor. Amém? Querido, uma outra parede de proteção, outra barreira de proteção que você leva é a projeção, a autoprojeção ou a superioridade. Ao contrário da rejeição, onde ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer, eu sou feio, sou pobre, sou isso, sou assado. A projeção é: eu sou o cara. Preciso de você não, hein? Você não gosta de mim? Estou nem aí. Preciso de você mesmo. Não vou ligar para ninguém. Ninguém mais vai me ferir. Ninguém mais vai me humilhar. Ninguém vai mais puxar meu tapete. Ninguém vai mais me tocar. Eu não vou ser capacho de ninguém. Jamais levarei desaforo para casa. Ei, cuidado. São barreiras de proteção, onde você passa a ser o intocável. Não é porque você tem uma personalidade forte, é que talvez as tuas vergonhas do passado, as tuas decepções do passado, levantou uma proteção e te blindou, e hoje ninguém toca você, hoje ninguém consegue fazer nada. Tem alguém aí? Estou pregando para alguém? Diga assim: eu preciso resolver minhas prisões do passado. Querido, o passado, sabe qual é o problema do passado? O passado é o problema seguinte: se ele só fosse história, seria lindo e nós teríamos um livro de contos de derrotas e vitórias.
Mas o problema do passado é que ele gera laços de alma. Ele prende você, ele cria verdadeiros laços que amarram teus sentimentos, amarram as suas emoções, e você precisa quebrar com os laços de alma, prendendo você ao passado. Laços de alma com relacionamentos que te decepcionaram, laços de alma com pais que talvez não foram tão carinhosos, tão presentes assim. Você tem que quebrar esses laços que estão aprisionando você. Vamos ver o que José, um grande exemplo para nós, fez para resolver o seu passado. Gênesis capítulo 41. José agora, ele é o cara. De escravo, agora ele é o presidente da República do Egito. Ok? Ele é o chefão. Acima dele só está o faraó, só está o comandante Mor. E ele agora, o Egito está sob a administração dele. O futuro glorioso e sonhado está acontecendo na vida de José. Você conhece a história de José? Rejeitado, ninguém amou, ninguém compreendeu, foi jogado, foi dado como morto, passou por escravo, passou por maus pedaços, foi preso, foi dado como presidiário, foi dado como bandido, foi dado como adúltero, ok? Acusaram ele de ter abusado sexualmente da mulher do Potifar, da grande ministra do Egito. Então José passou por momentos emocionais muito intensos. E isso, querido, nenhum ser humano consegue sobreviver. E José foi marcado. Ele tinha problemas com seus irmãos, ele tinha problemas com seu pai, ele tinha problemas com a sua vida. Mas agora José está diante de um momento crucial. José casa, consegue uma projeção profissional, e agora José tem filhos. Nascem 2 filhos para José. E diz assim, versículo 50. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José. 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. José ao primogênito lhe chamou de Manassés. Primeiro filho que José teve. Primeiro filho. Ele deu o nome de Manassés. E Manassés, querido, olha só que tremendo. A Bíblia é tremenda. E nós podemos aprender coisas fantásticas. Manassés significa esquecimento. Dizendo o seguinte, num ato profético, numa ação profética, José se posiciona quando nasce o seu primeiro filho. Ele diz, eu estou me esquecendo do meu passado de dores. Aleluia. Um filho marcando um novo tempo. Querido, várias coisas podem marcar um novo tempo na sua vida. A tua salvação é um novo tempo. Teu casamento é um novo tempo. Teus filhos são um novo tempo. Uma igreja é um novo tempo. Um líder é um novo tempo. E você precisa ter esses marcos. E dizer, a partir de hoje, eu vou me esquecer das dores do meu passado. Amém? Agora veja o segundo filho. Nasce então o segundo filho. Pois Deus disse, olha só o que ele diz no versículo 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Toda amargura, toda escravidão, toda humilhação, toda decepção, toda frustração, eu vou me esquecer. Amém? Pastor, é fácil falar. Não, querido, estou falando do poder de Deus para operar na sua vida. Teu marido te traiu, mas você vai levar isso até quando? Tem que esquecer. Acabou. Por quê? Tem um segundo filho. Versículo 52, ao segundo filho lhe chamou de Efraim. Olha que tremendo. Por que Efraim? Porque agora Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Onde era para ser um derrotado, onde era para ser um escravo, onde era para tudo dar errado, Deus me fez prosperar. 2 atos proféticos. O primeiro é o seguinte, meu passado eu resolvo. Mas o segundo filho, a palavra Efraim significa frutífero, multiplicação. Deus vai me fazer prosperar. Eu vou multiplicar, eu serei frutífero, o meu futuro será glorioso, a minha casa será gloriosa, aonde eu puser as mãos o Senhor vai me abençoar, eu vou ser vitorioso, o meu passado não vai me puxar para trás, jamais. Amém?
Diga, eu preciso resolver. Aleluia! A Bíblia diz assim, Isaías 61, que no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. A Bíblia conta uma história de um descendente de Saul, o rei de Israel, chamado Mefibosete. A palavra Bosete significa vergonha, humilhação, estrago, desprezo. E a palavra Mefibosete, que era o nome desse rapaz, significa minha boca está cheia de vergonha. Toda vez que falava, e aí Mefibosete, como é que você está? Eu estou na derrota. E aí Mefibosete, como é que vai as coisas? Tudo dá errado. E aí Mefibosete, como é que vai ser o teu futuro? Meu futuro, eu vou morrer nessa sarjeta, porque tudo deu errado para mim, tudo está estragado. A vergonha te levando para o buraco. E a Bíblia diz que esse Mefibosete, o destino dele foi morar em Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar que não nasce nada. Lugar deserto, lugar seco, terra que a semente não multiplica. Eu quero dizer para você, que as tuas amarguras, que as tuas feridas, que as tuas decepções, se não forem resolvidas, você vai viver em lugares de sequidão. E não é isso que Deus tem para você. Amém? Tem alguém aí? Para encerrar, Joel capítulo 2. Vamos ler juntos aqui, versículo 26. Pode pôr para mim, Joel capítulo 2, versículo 26. Esse texto, contexto, preste atenção. É o mesmo contexto em que o Espírito Santo viria. O profeta Joel está profetizando a vinda do Espírito Santo. E ele fala assim, acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todos receberão o Espírito Santo. Amém? Você, eu, todos receberemos, já recebemos na verdade. E depois que o Espírito Santo se derramou sobre as nossas vidas, conforme a profecia, ele diz assim, e vocês comerão abundantemente e vos fartarão. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será o quê? Diga assim, eu nunca mais serei envergonhado. Amém. Próximo versículo, e ele continua, e vós sabereis que eu estou no meio de vós, eu serei o seu Deus, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será o quê? Envergonhado. Amém? Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Esse é o toque de Deus para você. Nunca mais a vergonha prevalecerá sobre você. Querido, isso que Deus tem para mim e para você. Nós diante de tantas promessas, diante de tanto poder do Espírito Santo que tem sido as nossas vidas. Querido, o Espírito Santo tem nos visitado cada culto. E nós temos testemunho diário aí de muitas pessoas que têm sido surpreendidas pelo poder do Espírito Santo. Mas eu tenho percebido também que muitos estão aprisionados no passado. E esse passado tem te envergonhado, esse passado tem te aprisionado, esse passado tem trazido consequências sérias para você. Meu irmão, talvez você foi horrível no passado. Talvez você foi um péssimo administrador. Talvez você foi uma péssima esposa, um péssimo marido. Talvez você foi um terrível namorado. Sei lá. Talvez você foi um chucro. Talvez você foi um desengonçado. Talvez você foi um atrapalhado. Talvez você foi um horror. Mas você foi. Agora você não é mais. Amém? Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Querido, quantos querem viver uma novidade de vida? Se você quer romper com todas as amarras, deixa o Espírito Santo falar no teu coração nessa noite. Se coloque em pé. Deus tem algo novo. Uma vez conversando com um médico cardiologista, fazendo algumas perguntas, eu estava fazendo um exame, também perguntei, aproveitei o ensejo, fiz algumas perguntas para ele, e ele estava me dizendo que muitas pessoas estão infartando, muitas pessoas estão com problemas sérios, de coração, de saúde, por causa de culpa, por causa de angústias da alma. Você já percebeu que quando você está
frustrado, quando você está angustiado, o teu estômago se contrai. Já percebeu isso? Hoje a ciência ela está dizendo que o estômago é o teu segundo cérebro. O teu estômago comanda grande parte do teu sistema nervoso. Eles já estão entendendo que o estômago é de total importância, muito mais do que um aparelho digestivo. Mas ele se concentra, ele tem comandos nervosos em todo o teu corpo. E muitas pessoas sofrem de azia, gastrite, úlceras estomacais. Muitas pessoas estão sofrendo de taquicardia, problemas sérios de coração. Algumas pessoas estão com problemas sérios de circulação. E vai no médico e faz exames e continuam padecendo. Mas de relatos médicos, de relatos de pessoas experientes, ele diz que na maioria dos casos os problemas são emocionais. Culpa, angústias, humilhação, vergonha. Nunca o mundo esteve tão debaixo de pressão como nos nossos dias, meu irmão. E se você não aprender a se defender, resolvendo os problemas do teu passado, você é um sério e grande candidato a viver uma vida de frustração. Se você quer romper com o teu passado, deixa o Espírito Santo ministrar você. E nessa hora, faça uma viagem ao teu passado e vai quebrando correntes, vai quebrando cadeias, vai deixando o Espírito Santo mobilizar a sua vida, vai deixando o poder de Deus tocar você. Vamos lá? Deixa o Espírito Santo visitar você nessa hora. Há poder no nome de Jesus.